Então, galera do Loucos por Saber, de novo falando sobre massa atômica. Tá, se você já viu a nossa aula anterior sobre massa atômica, falar meio parecido. Não, mas é só para reforçar esse conceito de massa atômica. Lembrando que, lembra comigo, que esse valor aqui é chamado de número atômico. E importante lembrar que o número atômico Z sempre é igual ao número de prótons. Sempre, Z igual a P. O número atômico é a carga nuclear do átomo. Carga nuclear, núcleo, prótons, carga dos prótons. Porém, para um átomo neutro, os prótons também é igual ao número de elétrons. Esse A aqui, ele é chamado de número de massa. Cuida, professor, é massa atômica. Não, ele é número de massa. Então funciona o seguinte, olhando aqui, o número de massa é 35, o número atômico é 17, os prótons são 17, os elétrons são 17, e os nêutrons é a diferença, 35 menos 17. E isso vai dar 18. Tá aí o número de nêutrons. E qual é a massa atômica para este átomo do cloro? A massa atômica dele vai ser 35U. Só é chamado de massa atômica, né, quando acrescido da sua unidade U. Esse U, só para lembrar, é a unidade de massa atômica, unidade de medida atômica. E ele corresponde sempre a 1/12 do carbono 12. Porém, eu já comentei numa outra aula com vocês que esse número, quando eu olho na tabela periódica, ele não é inteiro. Por quê? Uma coisa é eu analisar o átomo de cloro. Outra coisa é analisar o elemento cloro. E o elemento cloro, ele é formado por vários isótopos do cloro. Exemplo, eu tenho o cloro de 35, esse aqui que eu fiz, tenho o cloro 37. O que os químicos perceberam? 75% dos átomos de cloro que tem na natureza tem massa 35. 25% deles tem massa 37. Como tabelar a massa? Como eles chegaram no valor de massa? Eles fizeram a média ponderada. A média ponderada corresponde à massa do elemento, não do átomo de cloro. Átomo eu tenho esse aqui, mas do elemento cloro, que é formado pelos isótopos do cloro. E como se calcula? Para qualquer elemento é sempre assim. É a massa vezes a sua abundância natural, tem nada a ver com bunda, abundância, quantidade, mais a massa do outro isótopo vezes a abundância natural dele. Se fossem 3 isótopos, ia fazer todos esses fatores. Tudo isso dividido pelo total. E o total sempre é 100, porque sempre vai dar 100%. Esse valor para o cloro, se nós calcularmos, vou colocar aqui, vai dar uma massa de 35,5. Por isso que o cloro, ele é tabelado assim. Você vai ter o cloro, número atômico 17, e massa 35,5. A massa do cloro, ela não é, do elemento cloro, ela não é inteira. A massa do átomo de cloro, ela vai ser inteira. Porque, lembra que a massa é a soma dos prótons e nêutrons, que são partículas, são números inteiros. Mas a do elemento não. É a média ponderada dos isótopos existentes deste elemento. Bom, vamos reforçar isso com um exercício muito legal. Vamos lá. CESESP. O elemento lítio, tal como ocorre na natureza, consiste em 2 isótopos. Lítio, número atômico 3, massa 7, e lítio, número atômico 3 e número de massa 6. 92,6% são isótopos de lítio 3. Qual é a massa atômica média ponderada do lítio natural em unidade de massa atômica? Letra A, 6,45. Letra B, 6,39. Letra C, 6,37, letra D, 6,93 e letra E, 6,88. Então, galerinha do Loucos por Saber, vamos ver essa questão? Uma questão que trabalha, então, com a média ponderada. Olha só, que coisa legal. Ele deu o lítio 7, o lítio 6. E ele quer saber qual seria o valor da massa atômica, né? Ou até do número de massa, do elemento lítio, não do átomo de lítio. O átomo de lítio 7, o átomo de lítio 6, eu tenho aqui que são os isótopos. Um detalhe importante, ele me dá a porcentagem de lítio 7, ele afirma que é 92,8%. Mas ele não me dá a porcentagem de lítio 6. Mas, ó, vamos ser esperto, né, nego? Olha só, se aqui é 92,8%, nós sabemos que o total é 100%. Logo, com certeza, de lítio 6,
eu vou ter uma quantidade de 7,2%, que somados aqui vão compreender os 100%. Os 100%. Bem, como eu estou falando de média ponderada, você pode ficar ligado. Como é uma questão de alternativa, eu posso ser mais espertinho. Olha só. Cara, média ponderada, sempre o resultado final vai estar mais próximo daquele que é mais abundante. Então, como eu tenho 92,8% de lítio 7, a resposta ela tem que ser entre 6 e 7. Todas são entre 6 e 7. Porém, muito mais próximo de 7, porque eu tenho 92,8% de lítio de massa 7. Com certeza, eu já cortaria essas duas aqui e cortaria aqui também. Embora 6,57 está mais próximo de 7, pela diferença que é 92,8, teria que estar muito mais. Então, ficaria entre essas duas. Claro, novamente, observando que eu tenho 92,8%, cara, eu já marcaria a letra D. Mas vamos fazer a conta. Como é que se calcula a massa do elemento, no caso aqui do elemento lítio, mas de qualquer elemento? Você vai fazer a porcentagem dele vezes a massa dele, mais a porcentagem do outro vezes a massa do outro. Tudo isso dividido por 100. Fazendo as contas aqui, a massa atômica do elemento lítio vai ser exatamente 6,93 U. Só realizar essas contas matemáticas aqui. Uma questão bem tranquila. Claro que a continha é meio chatinha, porque tem vírgula, mas você é bom em matemática. Isso não é bom? Assiste a aula do Jefferson, da Maridalva, do Luiz Carlos e vai aprender esse demônio dessa matemática. Tá ok? Continue sempre no Loucos por Saber, porque aqui o impossível é uma questão de opinião.